as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com... Rubinho escreve alguma notícia do Galo. Rubinho, cara, a vitória foi muito importante. O Atlético tinha, em caso de empate ou derrota, sua classificação muito ameaçada. Agora só depende dele. Mas, Nicola, o Atlético é segundo do grupo. Se o Tombense vencer o Vila Nova fora de casa, o Tombense vai ficar à frente do Galo, sim, mas com 16 pontos. No caso de uma vitória na última rodada contra o Itabirito, o Atlético, na pior das hipóteses, se classifica como o melhor entre os segundos colocados, porque não há nenhum outro segundo colocado com chance de alcançar 16 pontos, tá? E aí, Rubinho, deixa eu só contar um bastidor importante. O Cruzeiro reclama há muito tempo da Federação Mineira, alegando que a federação sempre beneficia o Atlético. Na manhã dessa segunda-feira, eu tinha ligado para uma pessoa do América para entender a situação do América. O América pode, existe uma chance real de o América não passar para a próxima fase. Ainda que vença na última rodada, o América terminaria com 15 pontos, mas ele pode ser o segundo colocado do grupo com 15, ficando atrás do segundo colocado do Atlético com 16. Ou seja, o América corre sério risco de ser eliminado. E eu liguei para essa pessoa para entender um pouquinho de como é que o América está vendo essa situação, e a pessoa estava bravíssima com o que ela chama de apoio de... o mesmo raciocínio do América vale, o mesmo raciocínio do Cruzeiro vale para o América. Agora veio pegar mais um aí, tá? O América entende que o Atlético tem sido beneficiado pela federação. E eu falei, mas por que você fala isso? Aí a pessoa começou a contar alguns bastidores. Ela estava lembrando que são 3 viagens mais complicadas no Campeonato Mineiro, né? E dessas 3, 2 foram concentradas pelo Atlético no momento em que o time ainda não tinha os principais, os titulares. Os titulares estavam nos Estados Unidos, né? E a partir do momento em que o Atlético jogou a primeira e a terceira rodada com essas viagens mais complicadas, o time principal praticamente não saiu de Belo Horizonte. Aí houve também alguns outros detalhezinhos que incomodaram bastante o América, mas América e Cruzeiro estão numa campanha contra a Federação Mineira por entenderem que o Atlético é beneficiado. Rodolfo Edu está entre nós, perguntando se o Galo vai ter mais reforços. Deixa eu trazer uma outra sobre o Atlético, que envolve o Rony, o Palmeiras e o Santos. A gente deve ter nessa semana a definição sobre o futuro do Rony. O fato dele ter sido utilizado nos 7 minutos finais do empate do Palmeiras com o Água Santa não significam que ele permanecerá no clube, tá? O Abel optou por relacioná-lo e colocá-lo na reta final, porque enquanto não tem reforços e o Rony está à disposição, ele vai preferir utilizar. Mas o Palmeiras segue esperando por propostas, tá? Aí eu perguntei para uma pessoa próxima do Rony, há um favorito entre Santos e Atlético? A pessoa disse que não, que os dois têm bons trunfos, tem muita coisa positiva e que vai vencer aquele que fizer a melhor proposta financeira. Ou seja, a questão é grana. Aquele que oferecer o maior salário vai acabar levando o Rony, que ganha hoje R$1.050.000 por mês. A ideia do Rony é ganhar R$1,5 milhão. Os últimos movimentos entre Al-Ahly e Roberto Firmino. No fim da semana passada, o Al-Ahly anunciou que retirou o Firmino da lista de inscritos do Campeonato Saudita. Essa é uma forma de pressionar o Firmino a aceitar a saída do clube. Só para vocês entenderem, o Al-Ahly, quando do anúncio dessa exclusão, o Galeno, brasileiro que pertencia ao Porto, que foi comprado por 50 milhões de euros, acabou inscrito no lugar do Firmino. Mas quando o Firmino foi excluído, ele passou a ter um calendário extremamente ruim daqui até o fim da temporada. O Al-Ahly tinha 16 jogos para fazer até o fim do ano. 16 jogos garantidos, né? Dos 16, 15 são pelo Campeonato Saudita, só um na Liga dos Campeões da Ásia. A boa notícia para o Firmino é que o time já está classificado na Liga dos Campeões, faltou uma rodada para o fim da fase de grupos, e assim que cumprir essa rodada, o Al-Ahly já vai saber que adversário vai ter no mata-mata. Então, o Firmino tem pelo menos mais 3 jogos garantidos até o fim da temporada, mas é muito pouco, né, para alguém que tem um salário perto de R$10 milhões por mês. Eu falei que o Andréas Pereira e o Firmino no Brasil eram viagem de torcedor Rivotril, perguntando sobre notícias do Firmino, além dessa questão que eu contei para vocês da exclusão do Firmino na lista de inscritos, é importante contar que o Firmino já avisou ao pessoal do Al-Ahly que não pretende sair do clube de mãos abanando. E ele está falando que, apesar do afastamento, que ele topa continuar lá, que ele não vai abrir mão de dinheiro, essa é a verdade, tá? E aí, como ele ganha R$10 milhões por mês e tem mais contrato até a metade do ano que vem, a gente está falando de 17 meses,
são 170 milhões de reais em jogo. Ele está deixando bem claro que não está a fim de abrir mão dessa grana não, tá bom? O Emanuel Forces perguntando se tem alguma notícia de Rony no Galo. Conversei hoje à tarde com um dos representantes do atleta, ainda não há nada fechado. O Jonathan Sabino quer saber quem que é o meia que o Galo está contratando. Tem notícias de que o Galo está fechando com o meia. Confesso que eu não tenho essa informação. O jogador que negocia, não dá nem para dizer que está perto, mas que negocia hoje é o do ataque, é o Rony do Palmeiras, tá bom? O Gabriel Rezende, o Fabiano Garrido, o Cauã. O Cauã está perguntando sobre o Otávio no Fluminense. Cauã, não vejo muito motivo para o Galo liberar o Otávio, não. Detalhes do lado vencedor. Ô Cláudio, o Campeonato Mineiro, o regulamento é tão ruim que fica bom. O Galo estava quase eliminado, pode ser líder geral. Torcedor de alma lavada depois de uma semana em que o Galo foi perfeito. Conseguiu vitórias contra o Atlético, que é um bom time, tá disputando aí classificação também, e o clássico principalmente na casa do rival, com a torcida, 60 mil cruzeirenses. De novo o Hulk protagonista, mas o Atlético não tem muito tempo, né? Pelo menos jogadores, comissão técnica, pra ficar comemorando. O Cuca tá morando na cidade do Galo e ontem ele destacou sobre isso, que ele está vivendo o Galo 24 horas por dia. Ele já acorda de manhã, tá ali no CT, já vai começando a trabalhar. Ele coloca toda a comissão técnica para trabalhar com ele. Hoje já teve treino pela manhã e o Galo agora tem a última rodada, Cirilo. Você falou bem, o Galo tem a seguinte situação, né? Joga em casa contra o Itabirito, 7h30 da noite, 7h45 da noite, né? Na quarta-feira, mesmo horário, todos os jogos. O Galo vencendo. E se o Tombense, que hoje é o líder do seu grupo, não vencer o Vila, o Galo fazendo 3 pontos contra o Itabirito, o Galo terá a melhor campanha geral da primeira fase deste Campeonato Mineiro. Se o Tombense vencer também, pelo número de vitórias, né, ele está à frente do Atlético, aí o Galo se classifica, mas como o melhor segundo colocado. De qualquer forma, o Galo tem que fazer a parte dele. E aí o Cuca vai analisar algumas situações. Questão física, por exemplo, do time. O Galo vem numa batidão aí, né? Voltou dos Estados Unidos, tanto tá no batidão que o Cuca não conseguiu até hoje conhecer o netinho dele que nasceu, né? Então é jogo atrás de jogo, quando já tem igual ontem o clássico, hoje já tem reapresentação, quarta-feira já tem outra partida, e o cenário pro Galo é o seguinte, Cirilo, passando pelo Itabirito, que é o que todo mundo espera agora, o Galo vai ter um jogo no sábado, porque sábado, na terça-feira joga em Tocantinópolis, no interior de Tocantins, terça-feira que vem, na outra, dia 18, o jogo de primeira fase da Copa do Brasil. Nem é mata-mata, é mata, né? Esse jogo é um jogo só e você tem que vencer para avançar. E por conta disso, o Galo vai ter o Itabirito, que é uma decisão, mas o Cuca pode ali, quem sabe, segurar um ou outro jogador para essa partida, rodar um pouquinho o elenco, porque no sábado ele tem já o primeiro jogo de semifinal, avançando aí sobre o Itabirito, vencendo, e na semana que vem, Copa do Brasil. Por exemplo, Cirilo, 2 jogadores pendurados, vale a pena correr o risco? Lianco e Gabriel Menino. São 2 jogadores que, se receberem cartão contra o Itabirito, não vão poder jogar o primeiro jogo de semifinal. Depois desse jogo, todo mundo zera, né? Os cartões são zerados. Mas quem recebeu o terceiro vai ter que cumprir. Então são os 2 jogadores aí pendurados no Galo, Lianco e Gabriel Menino. Não acho que faça sentido escalar os 2 que são fundamentais para o Atlético hoje, estando pendurados na última rodada do estadual, com essa informação que você traz que o cartão zera. Se tomar cartão contra o Itabirito, tá fora do primeiro jogo da semifinal, caso lá esteja o Atlético, né? Isso. Então não faz qualquer sentido jogar com o Lianco, jogar com o Menino nesse jogo do meio de semana, e o Atlético tem alternativas para escalar o time sem os 2, né, Cláudio? Tem. Agora, a gente estava imaginando que o Cuca seguraria o Lianco, né, para jogar o clássico. Ali a pressão tava maior, né? Tá um pouco maior a pressão, mas naquele jogo o Lianco foi pro jogo, né? O Cuca conversou com ele. Não sei se ele vai arriscar de novo, perder 2 jogadores importantes. Tem, né, porque na defesa, ontem até entrou o Igor Rabelo, mas tem o Bruno Fux também. São 2 opções. E no meu campo, se não tiver o Gabriel Menino, tem o Otávio, tem Fausto Vera. Ele tem opções, né, para mexer no time e continuar forte, né, Cirilo? Porque, logicamente, que o Atlético agora, ao lado do seu torcedor, quarta-feira, no Mineirão, contra o Itabirito, o Galo é franco favorito. Lógico que ontem até os jogadores falavam isso, né? Não adianta de nada o Galo fazer esse esforço todo e não conseguir ganhar do Itabirito na última rodada e podendo aí ficar fora. Mas o Galo vai com tudo para esse duelo aí de quarta-feira,
para carimbar passaporte às semifinais, e aí vai aguardar a rodada para saber quais serão os confrontos, né, da semi. Quarta-feira, 7h45, Atlético Itabirito, Mineirão. Arena Independência, América e Aimorés. Arena do Jacaré, 7 Lagoas. É 7 Lagoas, mas o Democrata é de Valadares, não é o Jacaré não. Democrata e Cruzeiro. Castor Cifuentes, Vila Nova e Tombense. Manduzão, Pouso Alegre e Uberlândia. São João del Rei, Arena Sicredi, Atletique e Betim. Estes os jogos da rodada final do estadual. Grupo A, Grupo do Galo. Tombense 13 pontos, Atlético também tem uma vitória a menos. Betim 12 pontos, Uberlândia 9. Grupo A. Grupo B, Atletique 12, América também. Atletique tem uma vitória a mais. Itabirito 8, Democrata também. Diferença entre eles tá no saldo de gols. Grupo C, Cruzeiro, 11 pontos, Aimorés, 6 pontos, Pouso Alegre, 5 pontos, Vila Nova, 4 pontos. No grupo do Cruzeiro, o detalhe é que o Cruzeiro é o único classificado ao mata-mata, matematicamente falando, antes da rodada final, e tem a 6ª campanha do estadual, né? É o pior entre os líderes e também acrescidos aí, Atlético, Betim e América, que não estão colocados como primeiros colocados. Cruzeiro é o 6º entre as campanhas, e no grupo do Cruzeiro estão as 3 piores equipes do campeonato até aqui. Aimorés, Pouso Alegre e Vila Nova, que vão lutar mais diretamente contra o rebaixamento na rodada final. Vai pegar fogo a rodada decisiva do Campeonato Mineiro. E depois pensar em Copa do Brasil, né, Cláudio? Semana que vem, inclusive, o pessoal da logística do Atlético já está lá em Tocantinópolis, né? O Atlético vai ter sua base em Imperatriz, no Maranhão, que é uma cidade próxima, que tem aeroporto, que tem mais estrutura, inclusive rede hoteleira. Então o Atlético fazendo essa logística, é tudo muito em cima da hora, né, Cirilo? Porque a CBF marcou o jogo ontem, com data definida, vai ser na terça-feira, dia 18, 7 horas da noite. Então o Galo, passando as semifinais, como o jogo é terça e a CBF tem preferência de data, quando a gente falava lá Libertadores, né, a Conmebol tem preferência, depois CBF, depois Federação Mineira. Como a CBF já marcou o jogo do Galo para terça-feira, a Federação Mineira será obrigada a marcar a semifinal, o Galo indo, né, para semifinais no sábado contra qualquer adversário, e aí a gente tem que aguardar. Mas o Galo já preparando aí para esse duelo de Copa do Brasil também semana que vem lá contra o Tocantinópolis. Pra gente falar aqui, Cirilo, de movimentações de mercado, tem matérias no site da Itatiaia. O Galo faz oferta mesmo pelo Rony, mas não vai entrar em leilão pelo atacante do Palmeiras. O Galo já teria batido no teto, no que já propôs ao jogador. Se começar leilão, o Galo sai, não vai ficar, mas é um jogador que interessa, e a gente apurou que além dele, né, a apuração com o Henrique André, tá lá no site, além dele o Galo pensa em outros 2 atacantes, tem 2 na lista aí, e quer trazer pelo menos um até o fim da janela. E o outro nome, Cirilo, que começou a ser ventilado aí, nós confirmamos, Yerry Mina. Jogador de seleção, de Copa do Mundo, seleção colombiana, tá lá no Cagliari da Itália. Só que o Atlético não quer desembolsar um valor para tirá-lo agora. No meio do ano ele pode vir de graça. Então o Galo já conversa assim com o staff do jogador. Mina, 1,93 m, né? Eu acho que é isso mesmo, 1,93 m, é muito alto, né? É um jogador que pode pintar no Galo, mas possivelmente no meio do ano. Para agora é difícil a contratação do Mina. Mas é um jogador que agrada o Cuca. O Cuca já conhece ele da época do Palmeiras. 1,95. 1,95, joguei pra baixo. Ele é grandalhão mesmo, né? Fez um brilhante trabalho no futebol brasileiro. O Yerry Mina agora tá no futebol italiano, né? No Cagliari da Itália. Enfim, e essa história do Rony, vamos ver, né, como vai caminhar. Os valores do futebol brasileiro estão realmente completamente fora da realidade, né? Tem qualquer jogador ganhando 1 milhão hoje aí. Mas falar que o Rony não tem qualidade, beira a loucura, né? No caso do Rony, ele queria Arábia ou México. A Arábia não deu certo, de última hora, lá fechou a janela, não deu certo. E o México não chegou, proposta. Então, tem alguns clubes brasileiros, o Fluminense se assustou, né? Com a pedida. O Galo nunca foi assim, tão forte na negociação, mas agora pode ser que saia. De mansinho ali, Cuca é um treinador que costuma conversar com os atletas, convence, vamos ver como vai ser essa situação do Rony, mas é um jogador que agrada porque é um atleta polivalente no ataque, né, Cirilo? Pode jogar até centralizado, pode jogar de lado de campo, jogador interessante, mas que não teve um grande ano de 2024, por isso perdeu espaço no Palmeiras. Está então, torcedor atleticano, o Galo, né, insistindo aí na contratação de Rony, né, mas se garante aí para o torcedor que não vai entrar em leilão, em disputa, né, em um momento agora o Fluminense praticamente se retirou da negociação. E a pedida salarial do Rony está muito acima do teto que o clube pretende pagar. E só fica agora de interessados o Atlético Mineiro e o Santos. O Galo buscou informações sobre saber como faria para poder contratar o jogador, né? Se informou com o Palmeiras e não fez uma oferta ainda.
Sabe-se que o Rony quer receber na casa de 1,5 milhão. O Galo tenta aí reverter um pouco esse valor, né? Qualquer clube que for tentar contratar ele é um valor muito alto. E o Cuca seria o grande trunfo para tentar convencer o jogador a reduzir um pouco essa pedida salarial e fechar com o Galo. Além disso aí, os amigos da Rádio Itatiaia informou que o Galo busca mais 2 atacantes. Não foram informados o nome, essas contratações, esses nomes, né, estão em sigilo, como a SAF do Galo havia pedido para poder tentar esconder o máximo, né, de jogadores que eles estão negociando. E o R Mina, né, que o Galo pretende esperar aí até o meio do ano para poder contar com o jogador de graça. Então deixe sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.